Olá, tudo bem? Hoje eu gostaria de compartilhar com você uma mensagem da Palavra de Deus. O tema de hoje é o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Muitas pessoas religiosas dizem que o Espírito Santo é uma influência, uma energia ou um poder. Agora vamos ver, de acordo com a Bíblia, 8 evidências de que o Espírito Santo é uma pessoa. Primeiro, está lá em João 14, verso 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. A palavra Consolador, no original grego, é Paracleto, que significa chamado para estar ao lado de. Ou seja, ele é uma pessoa que está ao nosso lado para nos ajudar em todas as nossas dificuldades, seja elas físicas, sentimental ou espiritual. Segunda evidência, está em Atos 15, o verso 28. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais. O Espírito Santo está entre pessoas. Isto significa que ele é também uma pessoa. Terceira evidência, Filipenses 2:1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias. Será que é possível ter comunhão com uma influência, uma energia ou um poder? Só podemos ter comunhão com pessoas. Quarta evidência, em Romanos 15 e o verso 19. Por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até ao Ilírico tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Portanto, o Espírito Santo tem poder, ele não é um poder. Quinta evidência, Atos 5, verso 3. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Porventura, pode-se mentir a uma energia, a uma influência ou a um poder? Só podemos mentir para alguém, uma pessoa. Sexta evidência, Efésios 4, verso 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Pessoas é quem se entristece. Sétima evidência, João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. O Espírito Santo nos ensina, nos lembra, portanto, ele é um professor. E algo muito importante que precisamos saber é que precisamos estudar as Escrituras Sagradas, porque o Espírito Santo só pode nos lembrar daquilo que já vimos ou ouvimos. Ele nunca vai nos lembrar daquilo que nunca ouvimos falar. Oitava evidência, Romanos 8, 27. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Já viu uma energia ou outras coisas ter mente? Só uma pessoa pode ter uma mente. Existem pessoas que dizem, mas na Bíblia não está escrito Santíssima Trindade. Não está escrito a palavra Santíssima Trindade, mas está escrito as 3 pessoas da divindade, que é a mesma coisa. E em Mateus 28, e o verso 19 diz assim, Jesus falou, Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esses 3 nomes se resumem em um Deus.
1 Coríntios 12, do 4 ao 6 diz: Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Quais são os argumentos que usam as pessoas que não creem no Espírito Santo como pessoa? Basicamente são dois argumentos. Primeiro, espírito em grego é uma palavra neutra. Não podemos se aplicar à pessoa. É realmente uma palavra neutra. Hebreus 1 e o verso 14 diz assim: Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Esse verso fala a respeito dos anjos, os seres criados por Deus, ou seja, pessoa. Agora veja em João 4, verso 24. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nesse verso, João diz que Deus é espírito, mas nem por isso podemos afirmar que Deus é uma mera energia cósmica. Duas coisas importantes que podemos ver também nesse verso é que só podemos ser verdadeiros adoradores se tivermos o Espírito Santo e se estivermos firmados na palavra de Deus, que é a verdade. Segundo argumento, que Deus prometeu derramar o Espírito e não é possível derramar uma pessoa. Agora vamos ver o que realmente a Bíblia diz a respeito desse assunto. Em Atos capítulo 2 e o verso 17. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Então Deus disse que derramaria do seu Espírito e não o seu Espírito. Agora, para confirmar, vamos ver mais 2 versos. Atos 10 e o verso 45 diz assim: E os fiéis que eram da circuncisão que vieram com Pedro admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. E em Atos 1, verso 8: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então a pessoa do Espírito Santo desce e o dom é derramado. Atos capítulo 10, o verso 38 diz: Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Quantas pessoas criaram ideias equivocadas porque não leem corretamente a Bíblia? Agora vamos ver o que acontece se mudarmos o sentido das coisas ou tirar o texto do contexto. Vamos ver isso agora através de uma ilustração. O sujeito ele estava sentindo muitas dores e resolveu ir ao médico. Quando o médico foi examiná-lo, começou a apertar em algumas partes do seu corpo e perguntou se ali doía. Apertou na cabeça e perguntou: dói aqui? Ele falou que não. Mas quando apertou no fígado, ele gritou: ai! Então o médico perguntou: o senhor bebe? Ele falou: aceita um golinho. Infelizmente, tem muita gente por aí ensinando a Bíblia dessa maneira, mudando o sentido das coisas, tirando o texto do contexto e inventando pretexto para não obedecer a Deus e fazer somente as suas próprias vontades. Agora vamos ver evidências bíblicas de que o Espírito Santo é Deus. Além de ser uma pessoa, ele é a terceira pessoa da divindade.
Em João 14, o verso 16 diz: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Ele fala outro Consolador, porque o primeiro é o próprio Deus. A palavra outro, no original grego, tem dois significados. O primeiro é allos, que quer dizer da mesma espécie, ou seja, da mesma natureza. E o segundo é héteros, que quer dizer de natureza diferente. Em João 10:30 diz: Eu e o Pai somos um, natureza de Jesus. Existem pessoas que dizem que o outro Consolador é o anjo Gabriel. Se assim fosse, ele teria usado a expressão héteros, outro de natureza diferente, mas ele usou halos, da mesma natureza, natureza de Jesus ou divina. A Bíblia confirma que o Espírito Santo tem natureza divina. Veja Atos 5, verso 3 e o 4. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E em 1 Coríntios 6,19 diz: Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Como pode surgir movimentos dizendo que o Espírito Santo não é Deus? 2 Coríntios verso 6,16 diz: Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse: Habitarei e andarei entre eles, serei seu Deus e eles serão meu povo. E em 1 Coríntios 6,19 e 2 Coríntios 6,16 também fala, nos deixa muito claro que o Espírito Santo é Deus. Também em Hebreus, no capítulo 9, o verso 14, diz: Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. O Espírito Santo é eterno, assim como Deus é eterno. E em 1 Coríntios 2,10 diz: Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, até mesmo as profundezas de Deus. Ele diz assim: Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. No Salmo 139, o verso 7 diz: Para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Portanto, o Espírito Santo também é onisciente e onipresente. Então, se o Espírito Santo fosse apenas uma energia ou uma influência, não estaríamos separados, nós estaríamos separados de Deus, ou seja, totalmente perdidos. Mas, infelizmente, esse é o trabalho do diabo, convencer as pessoas de que o Espírito Santo é uma energia, uma influência, um poder, e nos separar de Deus. Veja só a sutileza dos enganos de Satanás. João 16, verso 32. Eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. O Pai e o Filho são pessoas distintas, mas um só Deus. Exemplo: Jesus está aqui na terra pessoalmente, e o Pai está com ele essencialmente. Onde um está em pessoa, o outro está em essência. Em João 3,13 diz: Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. Jesus estava conversando com Nicodemos pessoalmente, e com o Pai ele estava essencialmente. João 14,16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador,
a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito Santo estaria com os discípulos. No verso 17, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conhecereis, porque ele habita convosco e estará em vós. Aqui podemos aprender que o Espírito Santo estaria com os discípulos e nos discípulos. No verso 18, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Aqui o Espírito Santo está em pessoa com os discípulos e essencialmente com Jesus. E o verso 23, respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. Aqui vimos o Espírito Santo em pessoa, o Pai e o Filho em essência. Portanto, aprendemos que a Trindade são três pessoas distintas, mas essencialmente um só Deus, iguais em divindade. Nesse estudo aprendemos que, em Jesus Cristo, Deus operou a salvação, fora de mim. Através do Espírito Santo, Deus operou a salvação em mim. Exemplo: quando eu descubro a presença de Jesus e conheço Jesus, eu quero ter Jesus. Isso chamamos de justificação. Depois eu quero ser como Jesus, eu quero ter o caráter dele. Isso nós chamamos de santificação. Agora, eu gosto tanto do caráter de Jesus que me acostumei tanto com seu caráter e já fui tão transformado por ele que eu quero viver com ele. Isso chamamos de glorificação. Isso é o trabalho de um Deus maravilhoso que se chama Pai, Filho e Espírito Santo. Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo de Deus, o professor celestial, fale melhor ao seu coração e lhe dê a compreensão. Amém.